Hoje eu vou responder a dois comentários que me chegaram no canal do YouTube. Um do norte e outro do sul. Duas pessoas que moram em regiões onde se usa o tu e não o você. O primeiro comentário, que eu já respondi rapidamente no próprio canal do YouTube, é do Kellyson Araújo, que mora no Amapá. Ele diz o seguinte: moro no Amapá e aqui o uso predominante é o tu, com conjugação errônea e tudo. Percebo que muitos daqui, quando querem parecer mais educados, deixam de usar o tu e passam a usar o você. Gostaria de saber o que tu achas desse desuso do tu que alguns parecem praticar agora, achando que o tu é menos nobre, que é coisa de ignorante. Olha, aqui tem um mundo de coisas para comentar. A primeira é a seguinte: ele diz assim que usa o tu com conjugação errônea e tudo. Ou seja, as pessoas usam o tu, que é de segunda pessoa, não é? E o verbo na terceira pessoa, como se fosse você. É bom, é um uso bem brasileiro, é um uso popular, enfim. Por que ele é desvalorizado? Justamente por isso. É porque ele é um uso brasileiro e popular. As pessoas têm noção de que estão usando uma forma, entre aspas, para usar a palavra dele, errônea. Então, quando elas querem falar educadamente, conforme ele mesmo diz, ao invés de usarem a forma verbal condizente com o tu, elas abolem o tu e passam a usar o você com a forma verbal de terceira pessoa, que é a forma do você mesmo. Por que então elas não usam a forma verbal da segunda pessoa quando querem parecer educadas? Aí eu acho que existem duas explicações, duas respostas possíveis. A primeira é que mudar da terceira pessoa para a segunda é mais difícil, porque isso exige um exercício mental mais complicado. É preciso saber conjugar os verbos de uma maneira a que as pessoas não estão habituadas. Então, isso realmente é mais difícil. Então, é mais fácil abolir o tu e colocar o você e conjugar as coisas, ou seja, a pessoa tem a consciência de que está usando o verbo certo para aquele pronome. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação é que a abolição do tu se dá porque justamente ele é materno, ele é familiar. E tudo aquilo que é materno e familiar, que é muito usado, as pessoas tendem a desvalorizar. Isso é normal. Então tem menos valor do que aquilo que é de fora. E principalmente tem menos valor do que aquilo que é usado por categorias sociais consideradas mais, digamos, valorizadas, não é? Então, com o predomínio das comunicações via televisão, naturalmente as pessoas veem que seus galãs que moram no Sudeste, maravilha, não é? No Rio de Janeiro, esses galãs, essas estrelas estão usando o você. Isso é valorizado, é uma das explicações. Eu acho que é tudo um conjunto de coisas muito simbólica. A língua é a convenção social mais onipresente que temos, e como toda convenção social, ela é carregada de simbologias. Quando nós desprezamos uma fórmula em favor de outra, nós não fazemos isso gratuitamente, nós fazemos isso em vista de toda a simbologia que ela carrega, que pode ser de várias naturezas. Essa simbologia pode ter naturezas variadas.
E é muito forte a sensação, é muito forte a percepção de que determinada forma lexical, determinada construção é usada por integrantes de comunidades culturalmente valorizadas. Então esse é um problema sério, que se apresenta assim de uma forma muito acentuada nos países que têm dialetos, né? Então, por exemplo, a Itália é um fenômeno muito interessante de observar ainda hoje, porque a Itália se unificou tardiamente, então ela não passou por aquele processo que passaram outros países, como por exemplo a França, a Espanha, Portugal mesmo, que foi da formação de um governo central que impôs uma língua única a todo um conjunto nacional. Então, na Itália, o que acontece? Os dialetos predominam ainda hoje. Então, existe uma literatura escrita em italiano padrão, mas se você anda nas ruas, você ouve que as pessoas, mais em algumas regiões do que em outras, você ouve que as pessoas não estão falando italiano, elas estão falando dialeto, e é isso que elas tomam com o leite materno, não é? Então, alguns autores começaram a escrever literatura em dialeto. Agora, acontece que escrever no seu, entre aspas, dialeto tem grandes desvantagens quando se trata de uma obra que precisa de divulgação nacional, por exemplo. Então é complicado, é uma questão muito complicada. Então, se você passar, por exemplo, essa questão italiana para os regionalismos brasileiros, não só em algumas, veja bem, não só em algumas questões lexicais, como por exemplo algumas palavras que são incompreensíveis mesmo de uma região para outra, mas em algumas questões desse tipo, muito flagrante é a questão do uso do pronome. Quando você tenta fazer alguma coisa que é mais regional, você vai sofrer o impacto da não aceitação por uma cultura hegemônica. Então isso me leva ao segundo comentário, que é do Vinícius Ritter. Ele diz assim: você poderia comentar um pouco como é o diálogo com as editoras no uso do tu? Ao falar aqui no Sul, quando ele diz Sul, eu imagino que seja Rio Grande do Sul. Usamos só o tu, mas na hora de escrever, traduzir, vejo muita resistência. Em poesia, já tive de deixar de usar soluções que me agradavam para deixar o você. Bom, vamos falar sobre primeiro as vantagens do tu. Eu acho tu um pronomezinho muito vantajoso. Eu acho que o uso do você criou para nós veja bem, eu estou falando isso daí, isso não quer dizer que eu estou fazendo uma campanha para implantar o tu. Não, estamos aqui comentando questões de evolução histórica. O uso do você, introduzindo a terceira pessoa para tratar com a segunda, porque a segunda é aquela com quem falamos, a terceira é aquela de quem falamos. Então, quando nós introduzimos um verbo de terceira pessoa no lugar de uma segunda, no uso para uma segunda pessoa, nós introduzimos ambiguidades. Por quê? Porque esse verbo também é usado para a terceira pessoa, que é aquela da qual falamos. Então, é preciso tomar muito cuidado e ser muito explícito para não causar ambiguidades na hora em que se escreve. Porque falar é uma coisa, na fala você tem diversos meios, diversos instrumentos para se fazer entender. Na escrita não, você depende daqueles caracteres que você está colocando no papel. E quando você está colocando os caracteres no papel, você precisa ser explícito e claro. E para não causar confusão, você precisa usar de vários rodeios, ou seja, quando eu digo assim, numa frase, por exemplo, bem assim, estilo tradutês: estive na casa do Felipe e sua mãe telefonou. Muito bem, esse sua pode ser a sua, com quem eu estou falando, e pode ser a sua do Felipe. Bom,
Isso nos levou também a um tratamento muito específico dos possessivos. Então, geralmente, como é que a gente diz para diferenciar? Nós usamos: estive na casa do Felipe, a mãe dele telefonou. Mas existem outras situações mais complicadas do que essa. Essa é a primeira questão em torno do uso do tu. Uma vantagem do uso do tu, e que em literatura é muito bom saber explorar, poder explorar, é que o verbo sozinho já nos diz do que estamos falando. Porque a forma dele, a desinência da segunda pessoa é muito característica. Então, nós não precisamos ficar o tempo todo explicitando o pronome para saber do que estamos falando. Tem isso. Isso em poesia é precioso. Isso é muito valioso em poesia. Agora, ele me pergunta no diálogo com as editoras. Sinceramente, eu nunca traduzi literatura usando o tu como norma. Eu vou até mostrar aqui para vocês o Decameron. No Decameron, que é uma literatura, é um original, não é, do século XIV, eu não usei o tu. Por quê? Primeiro porque o que acontece é que a impressão quando você usa o tu é que você está escrevendo um português lusitano, é que você está em Portugal. As editoras parecem rechaçar esse tipo de coisa. Então, como eu disse, as coisas vêm sempre carregadas de simbologia. O tu, para muitos, parece uma forma antiquada ou lusitana. Então, esse é o problema das editoras, quando eles vão distribuir livros para todo o território nacional, e quando o maior mercado comprador é o Sudeste, é uma coisa para se pensar. Agora, em poesia, dependendo da poesia, é inaceitável trocar um tu por você em nome de um uso. Isso é inaceitável realmente. Eu não sei de que poesia ele está falando. Pelo que eu vejo, se é uma questão de ritmo do poema, é importantíssimo. O ritmo, num poema, o ritmo se sobrepõe a qualquer outra coisa. Não há o que se discutir. Então eu vou até ler para vocês alguns poemas que eu traduzi, justamente para nos dois casos, a editora é gaúcha, é a LPM. Este aqui é do romance Ilusões Perdidas. A personagem do romance era poeta. Então houve muitos poemas para traduzir no livro. Esta aqui, primeira estrofe. Ó bonina do prado, em tuas tantas cores tuas, nem sempre brilhas só para nos dar enleio. Também dizes quais são os nossos mil anseios, e o homem num poema entende os seus pendores, os seus dele. Entende o que eu quero dizer? Com a facilidade de distinção aqui no caso. Isso aqui é fundamental em poesia. Agora, é evidente que estamos falando de poesia romântica, não é? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu quis respeitar os cânones românticos da poesia da época. É óbvio que se eu pegar um poema moderno ou mesmo contemporâneo, o meu tratamento poderá ser outro, não é? Aqui então eu usei a segunda no plural. Ah, cuidai bem, cuidai, que ele não veja mais o claro serafim que para o céu revoa, pois logo aprenderia os sons celestiais que nas noites se entoam. Ninguém reclamou. E por fim, também que misturando segunda e terceira pessoa deixa tudo muito claro do que se trata. Aqui, balada. Ele está falando com a balada.
mandando pela balada um recado para o amor. Amor com A maiúsculo, que era um deus bastante, digamos, cultuado pela poesia cortês. Então ele diz assim: balada, se ninguém mais te aprender, pouco importa, ninguém além de mim poderá bem cantar-te. Uma incumbência apenas quero dar-te, falando com amor, dize-lhe assim, que grande é o desprazer deste amargo viver, e que por seu, dele, bom nome, por favor, queira ele em porto muito melhor me pôr. O ele não está no poema, tá? Eu só estou falando para elucidar. Então, queira em porto melhor me pôr. Então veja aqui que os verbos conjugados, respectivamente, na terceira e na segunda pessoa, deixam claríssimos os seus sujeitos. Então, é inconcebível que alguém numa editora venha impor a um tradutor que use a terceira pessoa do você, pronome do Salam Aleque, em vez do tu, pronome simples, despojado, limpo e familiar. Até breve.